Muito boa noite, amados e queridos irmãos. Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa meditação, a nossa leitura, a nossa jornada bíblica no capítulo 45 do livro de Gênesis. Lembrando que até o 44 já está lá no canal do YouTube. Aqueles que ainda não entraram lá, procurem, queridos, e comecem a jornada conosco. Se nós fizermos 5 capítulos diários, no final de um ano, a gente vai ter lido toda a Bíblia e refletido nela e conhecido muito mais do nosso Deus, da forma de Ele agir e dessa nossa história maravilhosa da busca de Deus, na busca de Deus, buscando seus filhos, né? Para voltarem para casa. Um Deus que nos ama tanto, tanto, tanto. Vamos continuar? Capítulo 45 diz assim: diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e, na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: fazei sair todos da minha presença. Ninguém ficou junto com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios ouviram. E a notícia E a notícia chegou rapidamente até o palácio de Faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José. Viva ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar a resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. Eles se aproximaram. Esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedrontais por terdes me vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou antes de vocês. Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura e sem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vocês que me mandaram para o Egito, mas sim Deus. Ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa do meu pai e informai-lhe: assim fala teu filho José, Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gósen, e estarão em minha companhia, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teu gado, bem como tudo que te pertence. Eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome, e do contrário, tu e a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vedes com os vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê, que é minha boca que vos anuncia. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para essas terras. Então ele se lançou ao pescoço do seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Em seguida ele cobriu de beijos todos os seus irmãos, abraçando-os, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo de Canaã logo chegou ao palácio do faraó, e tanto o faraó quanto seus conselheiros viram tal ocorrência com bons olhos. Assim, ofereceu o faraó a José e dize a teus irmãos, fazei assim, carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai, vossas famílias e voltai para mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito e comereis da fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem. Fazei como vos digo, levai da terra do Egito carruagens para que tragam
os vossos filhos pequenos, as vossas mulheres, tomai vosso pai e vinde todos. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes para trás, porque será vosso o que de melhor há nessa terra do Egito. Como disse o rei, assim agiram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens de acordo com as instruções de Faraó e lhes deu provisões para a viagem. Cada um deles deu uma roupa para uso em grandes festas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas de gala. Para o seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais, pães e víveres para a viagem do seu pai. Depois despediu seus irmãos que partiram, não antes que lhe advertisse: não contendais uns com os outros pelo caminho. Eles subiram, pois, das regiões do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa do seu pai Jacó. Então lhes anunciaram: José ainda vive, é ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar que estava ouvindo isso. No entanto, quando repetiram toda a história e as palavras de José formalmente lhes rogara que transmitissem, quando observou as finas carruagens que José enviou para levá-lo, então se reanimou o espírito do seu pai Jacó. Israel exclamou: basta, José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Que coisa linda, né? Amados, José abraçou os irmãos e mesmo com tudo que os irmãos haviam feito, ele entendeu completamente que nada daquilo teria acontecido se não fosse pelo grande propósito de Deus. Tanto que ele disse, né, não foram vocês que me mandaram para cá, foi o próprio Deus, porque ele tinha o propósito de salvar a nossa família. Eita glória! Todo mundo gosta, né, de falar, de ter dons. E Deus deixou mesmo dons aos seus filhos. Eles são difíceis de explicar e de entender, mas apresentam resultados visíveis e satisfatórios. Perdão, queridos. O perdão é um desses dons, e a eficácia do perdão para a reconciliação é indiscutível. O perdão é um dom de Deus que produz efeitos reais e comprovados, atualmente até pela ciência. Tá frio, queridos. Muito frio. O pecado faz de nós criaturas terríveis, terríveis, e muitas vezes nós não poupamos nem mesmo as pessoas que nós amamos das terríveis ofensas cruéis, dolorosas. E é por isso que nós necessitamos desesperadamente de uma solução para essas nossas terríveis atitudes, que são causadas pela doença chamada pecado, que nos leva a agredir, ofender e destruir. São essas as atitudes que causam problema nos relacionamentos. É por isso que os relacionamentos são tão difíceis. Queridos, não há ninguém, absolutamente ninguém, que não necessita da reconciliação. E nem ninguém que está livre da culpa. Porque nunca ofendeu alguém, ou porque nunca pecou. Não existe ninguém assim. Não há quem não precise pedir ou receber perdão. De alguns eu vou ter que receber perdão e para outros eu vou ter que pedir perdão. Que lição José nos deu. Que lição, queridos. Isso nós temos que aprender com ele. Deus mostra, através da história de Jacó, que ele tem métodos, que ele tem estratégias satisfatórias para restaurar a família. Através do perdão, que é o caminho para a restauração.
Não há outro caminho para a restauração se não for o perdão, queridos. É preciso perdoar. É preciso estar disposto a consertar as coisas. Nós somos todos, todos nós somos criação de Deus. Todos fomos criados para ser parte de uma única grande família, que é a família de Deus. Mas Paulo disse que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E desde que nós erramos, Deus vem nos oferecendo perdão, nos mostrando o caminho para a reconciliação. Quem aceita o perdão de Deus é reintroduzido na sua família, na família de Deus, né? E passa a ser usado como instrumento de perdão e de reconciliação aqui na Terra, para restaurar outras famílias. Aqui nos versos, do verso 1 desse capítulo até o verso 8, o pecado, a culpa, o erro se revelam diante dos irmãos de José, mostrando que o tempo não apaga as feridas, como muitos dizem no mundo, né? O passado de José estava repousando na memória e veio à tona quando ficou frente aos seus irmãos. A partir do versículo 9 até o 15, nós vamos ver que só um coração curado. Nós vamos ver uma coisa fantástica, só o que um coração curado é capaz de fazer. Ah, queridos, um coração curado, transformado, é um coração perdoador, que está pronto para expressar misericórdia nas atitudes bondosas, mesmo para aqueles que lhe fizeram muito mal. Mas só um coração completamente curado por Deus pode fazer isso. José só assumiu o cargo de governador porque Deus tinha planos para ele. E ele só assumiu quando ele estava pronto, depois de passar por todo aquele tratamento que a gente viu, né, onde lentamente Deus ia curando as suas feridas. E porque na hora exata Deus reverteu a história, moldando o coração, a visão. Ah, queridos, porque a partir do versículo 16, 16 até o final, nós vamos ver uma reconciliação quando ela é verdadeira. A reconciliação, quando é verdadeira, ela promove a restauração completa da família. Do perdão nasce a intimidade, as indiferenças e as crises do relacionamento do passado são resolvidas por completo quando a família experimenta a graça maravilhosa de Deus. Muitas famílias vão para as igrejas, dizem que perdoaram, que se perdoaram, mas estão cheias de feridas abertas ainda. É um processo, queridos. É um processo que precisa ser respeitado. Deus levou José para tão longe, por tanto tempo, para curar as feridas dele e as dos irmãos dele. Essa graça maravilhosa percorre por todas as páginas da história da humanidade. Sem ela, um mundo corrompido pelo pecado seria só desgraça. Lá em Provérbios 28, Salomão disse assim que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O Mestre Jesus, no livro de Mateus, foi muito claro, dizendo que se perdoarem as ofensas uns dos outros,
o Pai Celestial também vai perdoar vocês. E é simples assim, queridos. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não vai perdoar as ofensas de vocês. Depois, mais tarde, lá no capítulo 4, se não me falha a memória, da carta de Pedro, ele nos aconselha, ele dá um conselho para os cristãos dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e fiquem alertas. Dediquem-se à oração e, sobretudo, amem uns aos outros com sinceridade, porque o amor perdoa a multidão de pecados. Mas voltamos aqui para a história de José. José já tinha perdoado seus irmãos antes deles aparecerem, lembram? Mas quando eles apareceram, ele precisava saber se o comportamento deles tinha mudado. E é neste capítulo que a história de José chega ao cume mais alto, quando o sincero discurso de Judá tocou o coração de José, a ponto de ele não conseguir mais conter os sentimentos. Nesta hora, lembram? José derramou sua alma e abriu completamente o seu coração. Não contendo as lágrimas, ele precisou revelar sua identidade para os irmãos, porque ele viu a sinceridade do coração do irmão. Agora, nessa hora, o medo é transformado em evidência de perdão e graça. E os presentes apagam o medo da vingança. Antes, os irmãos de José eram regidos pelo ciúme, pelo ódio, mas agora eles estão transformados, eles foram transformados pela graça de Deus. Queridos, onde a graça de Deus entra, ela revela o sorriso que estava escondido. Ah, queridas, aonde a graça de Deus entra, ela revela um sorriso. Coisa linda isso. José estava escondendo toda a alegria debaixo de um rosto carrancudo, né, bravo. E se a gente parar por um momento para imaginar o sorriso que está estampado agora no rosto de Judá, numa mistura de alegria com alívio, com todo tipo de sentimento bom que o perdão e a graça de Deus trazem. É maravilhoso, é libertador. O perdão é libertador, queridos. Depois da situação toda resolvida com José, os irmãos precisavam contar a verdade para Jacó, o pai deles. A viagem de volta certamente foi mais leve, mais fácil, né? Porque depois deles serem confrontados pelas terríveis vergonhas, pelas terríveis lembranças vergonhosas do passado, eles ainda teriam que encarar a verdade diante do pai deles. Porque, queridos, quando a gente perdoa, quando a gente é perdoado, é preciso ainda confessar os pecados. Tiago, na carta dele, ele diz que a gente precisa encarar a verdade. Muitas vezes a verdade não vai ser confortável, mas vai ser libertador. Ele diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Ah, perdão, queridos. Essa tosse
tem incomodado bastante, mas nós não vamos deixar o nosso trabalho de lado, não é mesmo? Tiago diz: confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Queridos, o perdão não é um sentimento, não é alguma coisa que a gente sinta. E nem é uma escolha, é um mandamento. É uma atitude sobrenatural. Perdoar é pagar o bem a quem merece ser tratado com desprezo. E foi isso que Deus fez com a gente naquela cruz. Mas somente quem sente o prazer de verdade e a paz, que são gerados pelo perdão de Deus, está pronto para perdoar em qualquer situação. E nós só vamos sentir essa paz gerada pelo perdão, esse prazer que o perdão gera. Nós só vamos nos sentir completamente perdoados se nós realmente cremos em Jesus Cristo, se nós realmente nos entregamos a Ele, entregamos a nossa vida a Ele. Porque, querido, tudo que nós temos para entregar a Cristo são os nossos pecados. Então nós precisamos confessar. Tudo que nós temos para entregar a Cristo são os nossos pecados, nós não temos mais nada. Entregar nossa vida a Ele, a vida é dele. Entregar tudo é dele, queridos. Tudo. A única coisa que não é dele e que ele se propôs a pegar em troca de todo o bem que ele nos faz são os nossos pecados para perdoar. Então a gente precisa confessar os nossos pecados, nos arrepender, confessar e perdoar aqueles que nos ofendem. A atitude normal do ser humano, por ele ser pecador, aquele que não aceitou o perdão oferecido por Deus na cruz de Cristo, é negar o perdão. Todo pecador que não aceita o perdão oferecido de Deus na cruz vai negar o perdão também para outros. Perdoar, queridos, é ficar livre e libertar o outro da culpa. É cancelar a dívida e nunca mais cobrar. Foi o que Cristo fez naquela cruz. Ele não justificou as injustiças cometidas pelos pecadores. Não, queridos. Ele pagou o preço para libertar os transgressores. E isso inclui todos os ofensores e todos os ofendidos. Todos os ofensores e todos os ofendidos. E essa é a loucura da cruz. Pense comigo, queridos. Depois de aceitar o perdão, o pecador não vai mais querer pecar. Pode ter certeza. E é aí que nós sabemos que fomos perdoados. Se o pecador continua querendo pecar, se o pecador continua sentindo prazer no pecado, é porque ele não aceitou o perdão de Cristo. Mas ainda dá tempo. Corre para Cristo, entrega o teu caminho, entrega para Ele os teus pecados. Confessa um a um. Recebe o perdão dele. Sinta o prazer de ser perdoado. E depois sinta o prazer de perdoar aqueles que te ofendem. Deus nos abençoe, nos guarde. Tenha misericórdia de todos nós. Perdoe os nossos pecados.
e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Forte abraço e até o próximo capítulo.